continuou a sua jornada em rumo ao Gólgota em sua missão, demonstrando ali todo o seu amor ao mundo perdido e sem salvação. Jesus amoroso não se maldizia, todos perdoava em seu coração, e somente assim podia trazer ao homem perdido esta salvação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz, e a multidão que eu acompanhava era malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Amados irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, os saúdem mais esse dia com a santa paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma programação Vivendo a Palavra. Sejam bem-vindos a mais um capítulo da Palavra de Deus que passaremos a ler. Hoje estaremos lendo Daniel, capítulo 4. Quero convidar você então, onde você estiver, abra a sua Bíblia para juntos lermos a palavra do Senhor e com certeza Deus falará ao nosso coração mais uma vez. Um abraço a você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você que está aí na roça, no sítio, nos assentamentos. Que Deus abençoe de maneira toda especial. Vamos abrir a palavra do Senhor. Leamos a palavra do Senhor, Daniel, capítulo de número 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Verso 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo fez para comigo. Verso 3. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Verso 5. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Verso 6. Por isso fiz um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Verso 7. Então entraram os magos, os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Verso 8. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, verso 9, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos,
e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Verso 10. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Verso 11. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era visível até os confins da terra. Verso 12. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Verso 13. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Verso 14. Clamando fortemente e dizendo: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Verso 15. Mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na erva da terra. Verso 16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Verso 18. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu agora, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Pelo que disse o rei a Beltesazar: não te espantes o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Verso 20. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu, e que foi vista por toda a terra. Verso 21. Cujas folhas eram formosas, e cujo fruto abundante, e em que havia mantimento para todos, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Verso 22. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Verso 23. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Verso 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Verso 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu.
Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Verso 26. Quanto ao que foi dito que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Verso 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Verso 29. Ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia. Verso 30, disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Verso 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Verso 32. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Verso 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Verso 34. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Verso 35. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Verso 36. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Teus feitos e tua paciência. Muitas vezes eu te vejo chorando, tentando ser fiel em sua crença. Se não és igual a Laodiceia, que suas obras não eram fria e nem quente, mas me refiro a ti, querida Filadélfia. És minha noiva, essa igreja diferente, mas me refiro a ti, querida Filadélfia. És minha noiva.
Muito bem, meus queridos irmãos, nós terminamos assim a leitura de Daniel, capítulo 4. E para a nossa meditação de hoje, eu quero reler com você o verso 26. Quanto ao que foi dito que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Na tentação, Filadélfia, tu és quente e não fria. Igreja minha, mora no meu coração. Filadélfia, tu és quente e não fria. Igreja minha, mora no meu coração. Meus queridos e amados irmãos, o céu reina. Neste capítulo, mais uma vez, Deus fala com o rei Nabucodonosor por meio de um sonho. Desta vez, o sonho era para avisar o rei que, caso ele não se arrependesse de sua soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, ele seria removido do trono, iria se tornar como um animal durante 7 anos, para que reconhecesse que é Deus quem reina e que tem poder sobre o reino dos homens. Ele tira quem ele quer do trono e põe outro segundo o seu querer. Daniel interpretou mais esse sonho do rei e o aconselhou a se arrepender e mudar seu comportamento. Deus aguardou ainda por 1 ano, dando a Nabucodonosor um tempo para que este refletisse e se humilhasse. Porém, o rei continuou em sua soberba. Então, certo dia, quando ele se gabava da poderosa Babilônia, atribuindo a si a edificação daquela grande e poderosa cidade, e para sua própria glória, o rei então ouviu o brado de Deus do céu e o sonho veio a se cumprir. Nabucodonosor teve de deixar o trono, pois perdeu o seu entendimento de ser humano, passando a se comportar como um animal irracional. E assim permaneceu por 7 anos. Após, Deus fez com que seu entendimento retornasse. E ele agora, humilhado por Deus, dá neste capítulo seu testemunho. Ele agora passou a reconhecer que é o céu que governa, que Deus é soberano e pode humilhar os soberbos. Meus amados irmãos, Deus não dá sua glória a outrem. Isaías 42, versículo 8. Tudo o que somos, tudo o que temos, toda posição de honra e poder que viermos a ocupar, é graças a Deus. Pois, conforme disse o profeta João Batista, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João 3:27. Dessa forma, meus queridos, devemos viver agradecendo e glorificando a Deus por aquilo que somos, por aquilo que conseguimos, por aquilo que alcançamos. Jamais devemos permitir que, à semelhança do rei Nabucodonosor, que o nosso coração se encha de soberba e passemos a pensar que somos alguma coisa, que passamos a achar que o que temos ou a posição que ocupamos é graças à nossa inteligência, à nossa força, à nossa capacidade. Se deixarmos que isso entre em nosso coração, cedo ou mais tarde, Deus tratará conosco e seremos humilhados. Nabucodonosor poderia ter evitado o terrível juízo se tivesse dado ouvidos ao conselho do profeta de Deus. Porém, se fez de surdo.
Meus queridos, neste dia, ouçamos o conselho da palavra de Deus. Não sejamos tolos como o rei Nabucodonosor, e assim permaneceremos debaixo da bênção de Deus. Neste dia, glorifiquemos ao Senhor, tributemos a Ele toda a honra e glória, por tudo que temos, por tudo que somos, por aquilo que temos alcançado, porque tudo é graças a Deus. Medite nessa palavra, Deus abençoe a sua vida. Tenho a pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Isso é rocha pura, toda criatura pode segurar. Esta rocha é Cristo, todos os imprevistos pode resolver. Todos os teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Esta rocha é Cristo, todos os imprevistos pode resolver. Todos os teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Cristo tem poder, Ele sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder, Ele sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, graças te damos por essa palavra de ensino, de advertência que o Senhor traz para nós nesse dia, Senhor. Deus querido, muitas vezes nós queremos aprender as lições da maneira mais difícil, como Nabucodonosor, que precisou ser humilhado a tal ponto, Senhor, de ser como um animal, para reconhecer que é o Senhor que reina. Pai, mas que nós possamos aprender essa lição, que jamais precisemos ser humilhados a tal ponto para reconhecer a tua soberania. Deus, ajuda-nos a ser humildes, Senhor, e reconhecendo a cada momento que tudo que vem em nossas mãos, tudo que alcançamos, somos e recebemos, verdadeiramente vem do Senhor e não de nós mesmos. Pai, nos ajude por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Cristo tem poder, Ele sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Nem as lutas, nem os problemas, nem tampouco a perseguição vão tirar a certeza da minha salvação, porque eu sei que existe um Deus que sempre vela por mim. Meu caminho vou prosseguindo até chegar ao fim. Eu sei que o meu Redentor vive e jamais me desprezará. Se os meus pais e os meus amigos me desprezarem, meu Redentor
Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final da nossa programação de hoje. Pela graça do nosso Deus, estamos aqui prosseguindo a cada dia com o nosso projeto e mais uma vez eu peço a você que nos ajude a alcançar mais pessoas, divulgando essa programação, convidando pessoas para vir ler a palavra de Deus conosco e vamos juntos ganharmos almas para Jesus e edificar vidas através da palavra do Senhor. Obrigado pela sua companhia de hoje, pelo seu apoio. Deus abençoe você e a sua família de maneira especial. Um abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo labé. Aquele lá que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele